Neste momento vamos chamar o missionário aqui, irmão Denis. Vamos estender as mãos para ele também, para que o Senhor venha abençoá-lo, para que o alimento venha com o maná dos céus, para alimentar as nossas vidas, as nossas almas, para que possamos sair daqui fortalecidos, para chegar lá fora e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Traga-me, Senhor, faça a Tua vontade para que a Tua casa cresça através da minha vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui neste momento, Senhor, apresentamos um servo Teu, Pai, Jesus querido, o Teu enviado nesta noite, Papai. Senhor, Tu preparaste, Senhor, este servo até aqui, Senhor Jesus. Desde já, Senhor, agradeço, Senhor, por ele ter saído de onde saiu, Pai, e estar aqui presente entre nós, Senhor. Senhor, obrigado por ter colocado em nosso meio, Pai. Pai querido, Senhor, que neste momento ele venha descer, Senhor, que a vida dele, Senhor, caia no pó e cinza, Senhor Jesus, e que o Tu, Senhor, cresça, Senhor, mais e mais na vida dele, Senhor, que Tu apareça, Senhor, e que o Teu brilho do Teu Espírito Santo reflita, Senhor Jesus, em cada rosto, em cada olhar, em cada coração, Senhor, que o que sair da boca dele seja da Tua vontade, Senhor, para nós, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Usa Teu servo como quiseres, Deus. Amém. Eu vou ficar sem microfone. Mas daqui a pouco não vamos mais aguentar olhar na minha cara. Glória a Deus. Motivo de grande alegria. Mais uma vez eu trazer a palavra para o povo de... Na verdade, até alguns dias seguidos, né? Quarta-feira da semana passada, domingo, hoje. Com Jesus. Ainda bem que a Bíblia tem 66 livros. Não tem história para todo mundo contar. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês. Engraçado que cada vez que a gente recebe a responsabilidade de ministrar algo da parte do Senhor, a gente precisa... Primeiro ponto, eu sempre digo isso, é se colocar disponível para que Deus nos use. Porque de nós mesmos a gente nunca tem nada. Se Deus não encher, e não usar, e não transmitir, e não fazer de nós canais da Sua palavra, do Seu querer, não vai sair nada da gente, né? Então, sempre na minha preocupação de sempre trazer algo da parte do Senhor para os irmãos, questionando, até esta tarde eu ainda não tinha nada para trazer. E por um momento eu parei para questionar ao Senhor, para perguntar o que Ele tinha para nós essa noite. E Ele me lembrou de um homem, uma história pouco relatada, pouco conhecida, mas que tem um ensinamento muito rico para nós nessa noite. E quando o Senhor me trouxe, eu disse: mas por que esta pessoa? E o Senhor me fez encaixar o que estamos vivendo hoje com a história deste homem chamado Neemias. Pode abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 6. Quantos aqui conhecem a história de Neemias? Então os irmãos vão sair hoje conhecendo a história de Neemias. Quem não conhece? Em nome de Jesus. Neemias, capítulo 6, versículo 3. É a Caisma. Neemias fica logo no início, irmãos. Antes de Salmos, antes de Esther. Depois de Esdras. Depois de Crônicas, Esdras. Aí vem Neemias. A meu Os misericórdia. irmãos que encontraram, ajuda os irmãos que não encontraram. É importante todos lerem. Antes de Esther, irmão Luciano, ajuda os irmãos ali. Achou? Achou aqui nele. Logo no início. É porque é um livro bem pequenininho, por isso é difícil de encontrar. Na minha Bíblia tem um monte de... É por isso que muitos irmãos preferem a tecnologia do celular para ter a Bíblia, porque é mais prático. Agora, a parte ruim é porque você acaba perdendo a ordem dos livros da Bíblia. Neemias
Eu prefiro a Bíblia também. Todos encontraram, irmãos? Vamos ler para ver o que Deus tem para tratar conosco? É 6, amado. Capítulo 6, versículo 3 de Neemias diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Aí a gente vai para o capítulo 1 de Neemias, onde tudo começou. A gente vai lendo aos pouquinhos. É o capítulo 1. Isso. A gente vai lendo aos pouquinhos. Bom, irmãos, Neemias era um judeu que estava cativo na Pérsia, copeiro, e se tornou copeiro do rei Artaxerxes. É um nome bem difícil. Rei Artaxerxes, que na verdade, marido da rainha Esther, que aconteceu antes. E Neemias, copeiro do rei, tinha saudade da sua terra, da sua casa, de Jerusalém. E um certo dia, o irmão de Jeremias e alguns judeus vieram de Jerusalém até a Pérsia. E Neemias, quando soube, foi se encontrar com eles, para saber notícias de Jerusalém, como estava Jerusalém. E as notícias não eram boas. O irmão de Neemias e os outros judeus trouxeram a notícia de que Jerusalém tinha sido sitiada, destruída. Os seus muros tinham sido derrubados e as suas portas tinham sido queimadas com fogo. E diz a Bíblia no versículo 4 do capítulo 1, Neemias disse assim, tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. E disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Bom, a parte interessante de Neemias, que quando Neemias fica sabendo que a cidade santa estava com os seus muros destruídos e as suas portas queimadas, Neemias ele se senta e começa a chorar e lamentar por alguns dias. E começa a entrar em jejum e oração. E a parte engraçada é que sentou e chorou, se lamentou. Naquele momento nasceu dentro do coração de Neemias um sentimento de eu não aceito essa situação para a cidade santa. Eu não aceito essa situação para a cidade dos meus pais, para a terra que Deus deu ao seu povo. E Neemias começa a falar com o Senhor e dizer, olha Deus grande e temível, Deus que tem pacto, que tem promessas com o teu povo, Deus que abençoa aqueles que guardam os teus mandamentos. Eu venho a ti em oração porque eu preciso que o Senhor faça algo. Engraçado que na oração de Neemias, que é quase todo o resto do capítulo 1, Neemias ele se coloca disponível a esta obra. Engraçado que a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem coloca em nós os sentimentos. Até o desejo de adorar a Deus vem do Espírito Santo de Deus em nós. Então eu creio que naquele momento Neemias começou a sentir o mesmo sentimento que Deus sentia. Ou você acha que um pai fica feliz quando ele vê algo do filho destruído, principalmente a cidade do seu povo amado? Aquilo partia o coração de Deus, aquilo entristecia o coração de Deus. Irmão deles, e Deus se entristece porque Deus é um ser dotado de sentimentos. Deus é um ser que tem sentimentos. Tanto que ele sente alegria quando você o honra e ele sente tristeza quando você o entristece, quando você erra, quando você escolhe fazer o que é errado. E engraçado que na oração de Neemias começa a se incluir. Ele começa a dizer assim, Deus, eu sei que nós estamos em pecado. Por isso sobreveio em nós tamanho mal. Por isso Jerusalém foi sitiada e nós fomos trazidos cativos por Nabucodonosor na Babilônia, que depois se tornou a Pérsia. Eu sei que nós estamos em pecado. Meus pais erraram e eu errei. Neemias temia ao Senhor. Neemias tinha um coração voltado ao Senhor, mas na hora de reconhecer o erro de um povo a qual ele fazia parte, ele não se excluiu. Ele não disse na sua oração, o erro é do povo de Israel. Ele disse, o erro é nosso, eu também sou. É igual quando a gente leva uma topada, todo o corpo sente a dor, ou não? Sim. Da mesma forma Neemias. Então ele se colocou diante do Senhor e disse assim, Deus, nós somos
Nós erramos perante ti. E ele diz ainda mais, a tua palavra diz que aqueles que transgridem as tuas leis merecem ser cativos. O Senhor promete espalhá-los pela terra e fazê-los escravos. Mas não porque é da vontade de Deus, é porque é consequência dos nossos pecados. Aí Neemias orando, mais na frente ele diz assim: mas tu és um Deus de promessas, e tu também dissestes que aqueles que se voltam para ti, o Senhor os ajuntará, ainda que eles estejam na extremidade do céu, o Senhor os atrairá e os colocará dentro da tua presença. Aleluia. Então, Neemias reconheceu, o primeiro passo era reconhecer quem Deus era. Ele começa dizendo na nossa oração: tu és grande e temível. O segundo passo é reconhecer a necessidade de que somos pecadores. Neemias reconhecia isso. A outra questão de Neemias é, por mais que estejamos nessa situação, a gente está pagando pelos nossos erros. Mas a promessa de Deus diz que se a gente se volta a Ele, as bênçãos do Senhor nos atrairão outra vez. Seremos um povo abençoado pelo Senhor outra vez. É igual ao nosso dia a dia hoje. Quem decide, quem governa as nossas vidas somos nós. Ou não? São as nossas atitudes. Querido, não existe meio termo. Só existe o bem e o mal. Aquilo que não é de Deus é do diabo. Aquilo que não é do diabo é de Deus. Não existe meio termo. E o tal do meio termo, quem já está no meio termo e acha que vive meio termo, já pertence ao diabo. E se tem um tipo de gente que Deus ele tem um certo nojo, é pessoas que ficam no meio, que nem são frias e nem são quentes. Tanto que ele diz no livro de Apocalipse: quem dera que vocês fossem frios ou quentes. Mas só porque vocês escolheram ser mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca, porque eu tenho nojo de gente que não se decide. Eu tenho nojo de gente que não se posiciona. O próprio Jesus Cristo, uma vez pregando, ele disse assim: é impossível servir a dois senhores. Ou vocês vão amar mais a um e odiar ao outro, ou vice-versa. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir ao mundo e a Deus. Não dá para servir ao pecado e a Deus e a santidade. Porque o pecado e a santidade não podem caminhar de mãos dadas. O amor e o ódio não caminham de mãos dadas. Irmão Denise, qual foi o pecado de Israel que levou Israel a ser cativo na Pérsia? Pecado da idolatria, que muitas vezes a Bíblia cita como o pecado da prostituição. A gente sempre liga prostituição a sexo. E a Bíblia, na maioria das vezes, 90% das vezes que a Bíblia fala sobre prostituição, está falando muito mais de idolatria. Porque Israel se prostituía quando deixava de adorar a Deus, um Deus que fazia milagres como nenhum outro Deus, para adorar ídolos feitos de pedra e madeira pelos homens. Isso destruía o coração de Deus perante Israel. E por mais que Deus quisesse estender sua mão e abençoar o seu povo, Deus ele não conseguia. Por que, irmão, Deus não conseguia? Por causa da sua própria lei, como falei domingo. Por causa da questão do livre-arbítrio. Quem decide, quem governa as nossas vidas somos nós. Então, se o diabo governa a minha vida, por mais que Deus queira me abençoar e é da vontade de Deus, Deus ele não vai poder me abençoar. Porque eu escolhi outro Senhor para a minha vida. Então, Neemias estava exatamente nessa situação. Senhor, nós pecamos porque os nossos pais adoraram ídolos. Estamos todos condenados, estamos escravos na Pérsia. Mas a cidade santa está destruída. Eu não consigo ser feliz. Eu não consigo estar bem sabendo que a cidade que o Senhor deu de presente para nós está com seus muros derrubados e os seus portões queimados. E diz a Bíblia que Neemias passou dias nessa angústia, nessa tristeza, sem nada poder fazer, em oração, que é o segredo da vitória. Oração muda, irmãos, toda uma história. Crente que ora sabe exatamente o que eu estou falando, e crente que não ora começa a orar. Porque quando você começar a orar, você vai ver o que Deus ele pode fazer através do Aleluia. Tanto que a própria palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Irmão Denis, o que é oração?
Irmão, oração é muito mais do que dobrar os joelhos e ter a obrigação de contar as coisas para Deus. A oração, ela tem que ser algo prazeroso. Eu vou orar porque eu tenho prazer em conversar com Deus. Eu vou orar porque eu quero contar para Deus como foi o meu dia. Mas, irmão, Deus não vê como foi meu dia. Deus não sabe os meus problemas, sabe. Mas Ele gosta de ouvir. Tanto que o próprio Jesus, uma vez ensinando, disse assim: vocês, quando quiserem conversar com o Pai, entrem no vosso quarto em segredo. E o Pai que vos vê em segredo, vos recompensará ricamente. É porque nós escolhemos expor os nossos problemas muito mais na internet do que dobrar os nossos joelhos para contar para o Senhor. Porque a gente expõe os nossos defeitos na internet acreditando que alguém vai ler e vai nos socorrer. Porque a gente acredita muito mais no socorro do homem do que no socorro de Deus. Porque a gente prega, a gente canta, mas na hora da prática a gente está longe daquilo que nós pregamos e cantamos. Isso é um fato. Infelizmente é uma verdade. É uma verdade que a gente precisa sempre estar se policiando. Denis é crente, não é porque Denis um dia aceitou Jesus, não. Denis é crente porque todos os dias ao acordar, Denis tem que aceitar a Jesus. Porque é um novo dia que o diabo vem oferecendo mais pecados, mais contaminações. E se Denis não vigiar, Denis cai. Porque não é porque Denis faz parte de uma igreja e vai a todos os cultos que isso faz com que Denis se firme na presença do Senhor. O que faz Denis firme na presença do Senhor, como qualquer um de nós, é lutarmos cada dia contra o nosso próprio eu. Glória a Deus. Porque aleluia, Deus está cansado, irmãos, dessa brincadeira de durante a semana eu sou o que eu quiser ser. Durante o domingo eu vou ser cristão, porque hoje é dia de igreja. É dessa maneira. E a gente precisa se posicionar. Estamos à frente de uma grande obra ou não? Sim. Neemias, foi a primeira coisa que ele fez. Eu preciso orar, chorar. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito a cidade destruída. Eu não aceito o meu povo escravo. Eu não aceito que nós vivamos em pecado adorando outros ídolos. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou dobrar o meu joelho e eu vou orar. Agora eu não vou orar por mim. Eu vou orar pela minha nação. Eu vou me incluir, Senhor. Nós estamos em pecado e nós precisamos da Tua mão com urgência. Porque a Tua palavra diz que quando a gente erra, o Senhor nos faz escravos. Mas quando a gente se converte e acerta, o Senhor nos junta e nos abençoa outra vez. Aleluia, Deus. Então, lá vai Neemias. Passou-se os dias com aquele sentimento de tristeza. Porque para ele não era fácil. Neemias carregava uma dor que... Aí lendo, eu fico me perguntando, por que nem o cara era copeiro do rei? O cara não tinha necessidade nenhuma de se preocupar com isso. Diferente de muitos, Neemias vivia no palácio. Ser copeiro do rei é muito mais do que ser um servo, é ser um nobre dentro do palácio. Ele espremia as uvas, ele ficava responsável em fazer o melhor vinho para o rei. Então ele tinha as honrarias de quem servia o próprio rei, tinha intimidade com o próprio rei. Por que um cara que vive no palácio, tem intimidade com o rei, sente a necessidade de se importar com uma cidade que foi destruída? Mas nasceu no coração de Neemias o sentimento de não aceitar, de indignação. Eu não aceito essa situação. A minha vida está boa, mas a minha cidade está destruída, então a minha vida não está boa. Era muito mais. Neemias, ele conseguia enxergar muito mais que os seus interesses próprios. Era o interesse de todo um povo. Nós, para edificarmos esta obra, a gente vai precisar abrir mão dos nossos próprios interesses muitas vezes para o interesse do reino de Deus em comum. Qual sim, Neemias? Irmãos, e passaram os seus dias, e um dia Neemias foi servir vinho ao rei, como de costume, era copeiro do rei. E diz a Bíblia que Neemias estava com um semblante bem decaído, bem triste. E o rei percebeu. O rei perguntou a ele, Neemias, isso já no capítulo 2 de Neemias. Neemias, por que está tão abatido o teu semblante se eu estou vendo que você não está doente? Engraçado que Neemias, ele foi contar ao rei a sua situação.
ele exatamente contou, no versículo 3 do capítulo 2, viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros do meu pai, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo. Isso não saía da cabeça de Neemias. Eu não consigo ser feliz porque a cidade dos meus pais está destruída, a cidade santa foi destruída. E o rei perguntou a Neemias, versículo 4, o que me pedes? O que queres que eu te faça? Como eu posso te ajudar, Neemias? Aí, no versículo 4, Neemias diz assim, roguei, pois, ao Deus do céu, e disse ao rei. Mas sabe aquela oração rápida, quando a gente vai conversar com alguém sobre alguma resposta que a gente faz, Senhor, tome à frente. Neemias fez exatamente isso, estava na frente do rei, o rei pergunta, Neemias, como é que eu posso te ajudar? Neemias, na mesma hora, Senhor, me ajude, é agora. Aí ele disse ao rei, se for do teu agrado, rei, se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. E diz a Bíblia, continuando o capítulo, que o rei permitiu, sim, que Neemias fosse. Detalhe, além de permitir, o rei ainda separou pessoas para ajudar Neemias na reconstrução. Ainda enviou cartas para que os governadores que rodeavam Jerusalém permitissem a passagem de Neemias até Jerusalém por causa desta obra. Às vezes a gente tem mania de dizer assim, a obra é grande, sozinho eu não posso fazer nada. Mas, irmão, se um não começar, a obra não vai. Se um não se levanta para fazer, a obra não vai. E Deus tem que despertar um. Foi exatamente o que Deus fez com Neemias. Foi quem Deus achou um coração voluntário. Quando Deus encontra um coração voluntário e quebrantado na sua presença, o que ele faz? Ele chama, ele usa e capacita. Porque eu, no lugar do rei, eu perguntaria a Neemias, Neemias, tu és copeiro, tu faz vinho, tu serve vinho, tu não és arquiteto. Como é que tu vai reedificar os muros de uma cidade do tamanho de Jerusalém, sendo tu copeiro? Tu estudasse alguma coisa para fazer? Aí eu pergunto, mas Neemias estava preocupado com isso? A indignação de Neemias era tão grande que ele nem se importou com a sua capacidade se ele tinha ou não capacidade de reerguer os muros. Mas o Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos capacita. Você já viu Deus chamar alguém e abandonar essa pessoa? Você já viu Deus escolher alguém para uma grande obra e não capacitar e deixar a pessoa no escuro? Eu nem conheço neste livro e nem conheço na história da humanidade. Não conheço de forma nenhuma. Irmãos, e quando Neemias foi, né, em direção a Jerusalém para reedificar. E o rei ainda mandou carta para o guardião da floresta do rei liberar madeiras para serem reconstruídos os portões de Jerusalém outra vez. Ou seja, o rei, além de liberar o seu copeiro para frente de uma obra que ele não era arquiteto, ainda liberou pessoas para ajudá-lo nesta obra e ainda liberou materiais para ajudar nesta obra. Porque nós servimos a um Deus que usa quem tem, te tira de quem tem para ajudar quem não tem condições. Durante toda a Bíblia, Deus faz muito isso. Muito. Porque às vezes, irmãos, nós nos encontramos em situações, a gente deixa de confiar em Deus porque na nossa ótica humana, a gente fica se perguntando, como será? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho capacidade. Como é que eu vou chegar lá? Como é que isso vai se realizar? A gente se incomoda porque na nossa ótica humana, a gente não consegue enxergar uma solução muitas vezes para os nossos problemas. E a gente escolhe muitas vezes meter os pés pelas mãos porque nós não confiamos em Deus, confiamos de boca para fora. Irmão, de boca para fora, o mundo está cheio de gente assim. E ser cristão não é dizer, é viver. Cristianismo não é o que eu digo quando eu digo que eu sou. Eu sou cristão quando eu vivo, quando eu ajo. A melhor forma de pregar o evangelho de Cristo e mostrar que eu sou cristão é vivendo, é praticando. Sabe? Quando todos esperarem a minha revolta, eu levar amor. Onde estiver feridos, eu levar um abraço, eu levar um unguento para a cura. Isso é ser cristão. Quando eu ajo com quando eu ajo com fé, quando eu pratico a minha fé, isso é cristianismo.
É além do que eu possa frequentar uma igreja ou abrir a boca para dizer que eu sou crente. Porque se a gente parar para analisar, de crente o Brasil está cheio. Aí eu pergunto, se tem tantos cristãos no nosso país, porque nós estamos vivendo na era da depressão? Se tem tantos cristãos no nosso país, porque tanta gente ainda se suicida? Se tem tantos cristãos no nosso país, porque a nossa geração jovem é uma geração doente? Cadê a igreja do Senhor? Onde está a igreja do Senhor? Brigando por títulos, por poder, por cargo, por posição. Onde estão os Neemias para edificar a obra? Essa é a questão. É igual esta obra. A célula de Suzano vai deixar de ser célula e se tornar uma igreja. E para isso, irmãos, nós precisamos visar o reino de Deus nesta obra. Por que esta obra está sendo edificada? Para que Deus seja glorificado através desta obra. Glória a Deus. É muito mais do que levantar obreiros, é muito mais do que levantar pastor, é muito mais do que levantar diáconos, presbíteros, é além de qualquer cargo. Porque o nosso galardão não é aqui na terra. A gente é crente, a gente faz o bem, a gente age com cristianismo, porque nosso alvo é o céu. Porque o nosso foco tem que ser o céu. Porque qualquer coisa que eu fizer para Deus na terra, esperando recompensa do homem, eu não estou fazendo para Deus, estou me enganando. Sim. Eu vou fazer que é para agradar o pastor Abraão. Vou fazer que é para o pastor Abraão depois me recompensar. Irmãos, nem comece. Agora, se você disser assim, eu vou fazer porque a obra é do Senhor. Aleluia. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Seja bem-vindo a esta obra. Porque naquele grande dia, você vai receber um galardão e você vai abrir a boca e vai dizer assim, valeu a pena ter desgastado a minha vida para a obra do Senhor. Ter me entregado para esta obra. Aleluia. O que é que Neemias ganharia reedificando os muros de Jerusalém? A cidade reconstruída. E benefício próprio para ele. Qual o benefício que ele teria? Ele era copeiro do rei, não ia deixar de ser copeiro do rei. Benefício nenhum, era em prol dos outros. E esta obra é igualzinho. Não é para nós. Aleluia. É para as muitas vidas que Deus vai nos usar para livrar da morte. Pessoas que o diabo ele decretou lá na frente a data delas se suicidarem. E através desta obra, esta data vai ser quebrada. Através da tua vida, através do teu testemunho de cristão, através daquilo que você tem a fazer na obra de Deus. Aleluia, Deus. E como toda obra tem sempre alguém para atrapalhar, com Neemias foi a mesma coisa. Engraçado que quando Neemias chegou com a sua comitiva, que Neemias viu a situação de Jerusalém, Neemias ele não acreditava, ele precisou passear por toda Jerusalém, de porta em porta, nos 4 cantos da cidade, para acreditar. E ele deixou a sua comitiva e foi sozinho. No seu cavalo, no seu jumento, enfim, a Bíblia fala no seu animal. E ele começou a ver, e cada vez que ele olhava, ele se indignava. Falei, eu não aceito a cidade desse jeito. Eu não aceito a filha de Sião, a tão amada do Senhor desse jeito. E quando ele volta, engraçado que a comitiva não sabia nada do que estavam fazendo, do que iam fazer naquele lugar. Estavam só acompanhando Neemias. Tanto que isso deixa claro no versículo 17 do capítulo 2. Quando Neemias volta de rodear a cidade, Neemias olha para eles e conta, nós viemos reedificar os muros dessa cidade. Aí no versículo 18, Neemias diz assim, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aleluia. Não, você entendeu esse versículo? Neemias contou, olha, nós viemos edificar os muros de Jerusalém. Aí ele disse assim, no versículo 18, então eu lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Neemias reconhecia que aquela obra, ele sozinho, era impossível de fazer. Por isso ele chorava. Mas quando ele viu o agir de Deus, através a resposta das suas orações, ele começou a ver a mão de Deus agindo em seu favor. Aleluia.
E ele diz isso aqui: declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Ou seja, a mão de Deus me concedeu o que eu estava pedindo. E me usou e nos trouxe aqui para edificarmos os muros de Jerusalém. Irmãos, e quando você começa uma obra e você coloca Deus na frente, aqueles que estão ao teu redor se levantam para te ajudar, para dizer assim: é do Senhor esta obra. Quando você tem testemunho, quando você tem testemunho de cristão, aqueles que estão ao teu redor dizem assim: é Deus, é na vida dele e nós vamos ajudá-lo nesta obra. Tanto que eles disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aleluia. Naquele momento começa a realização a reforma dos muros e das portas de Jerusalém. Glória a Deus. Engraçado que aí no versículo 19 sempre tem alguém para atrapalhar. Vê. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Como eles não sabiam o que iam fazer lá? Né? Neemias deixou para dizer na hora, mas Neemias tinha cartas do rei autorizando. Neemias conta e eles já começam: como assim? Vocês vão reconstruir para quê? Para se rebelar contra o rei? Afinal de contas, os muros iam ser reerguidos, mas Jerusalém ainda estava submissa ao rei da Pérsia. Ainda não tinha sido liberta. Então qualquer atividade do tipo de restaurar uma cidade que foi sitiada era contra o rei, mas o rei tinha permitido. Eles não sabiam. No versículo 20, Neemias responde: então lhes respondi: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, Neemias estava tão convicto que aqueles muros iam ser restaurados, que aquela cidade ia ser restaurada, que podia se levantar quem fosse contra aquela obra para dizer o que fosse. Neemias tinha certeza que ele não estava ali em vão. E por mais que falassem, ele estava ali por uma obra bem maior. Tanto que ele deixa claro: Deus do céu que nos fará prosperar nesta obra. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos esta cidade. Irmãos, esta passagem ela se encaixa perfeitamente nas nossas vidas. Não só nesta obra de Suzano, mas na nossa edificação como vida cristã. Quantas pessoas chegam, como assim? Ah, agora peraí, tu é gay, então tu decidiu agora ser crente. Não, é meio bizarro isso. Como é que você é gay e você agora decidiu ser crente? É muito bizarro isso. Não dá para concluir, para encaixar isso. Não, como assim? Você é travesti e você decidiu ser crente? Gente, irmãos, isso para muita gente é até blasfêmia. Chega a ser blasfêmia. Abominação. Mas quem serve ao Senhor, de verdade, quem tem o céu como alvo e como foco, sempre vai ter orgulho do que se é e dizer: o Deus grande e temível é na minha vida e me atraiu para uma grande obra. Aleluia. Como Neemias, por mais que digam que você não pode, com Deus você pode. Você não pode sozinho. Aleluia, Senhor. Mas se o Senhor te chamou, Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando te escolheu. Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando te trouxe a este lugar. Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando nos reuniu nesta noite, para nos trazer esta palavra. Aleluia, Deus não se engana. Nunca. Nunca. Por mais que as circunstâncias estejam contrárias, por mais que se levante Tobias, Sambalate, Gesem, não interessa quem vai se levantar contra. Pode o presidente se levantar contra. Se Deus te chamou, não perde a fé, não perde o foco. Amém, Senhor. Porque muito maior do que os poderes do mundo é o poder do nosso Deus. Aleluia, para capacitar Senhor. todo aquele que o Aleluia, chamou e Deus. realizar a sua grande obra Aleluia, em favor do seu reino, Deus. para que o seu Aleluia, nome seja Senhor. glorificado. Então, irmãos, começaram a trabalhar no muro, na edificação do muro. E os inimigos continuaram a tentar perseguir Neemias. Irmãos, o que esses caras começam a fazer contra Neemias para fazer Neemias desistir dessa obra não é brincadeira.
No capítulo 4, no versículo 1, começa dizendo assim: ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Eu pergunto, meu irmão, a obra não tem nada a ver com Sambalate, não mexe em nada com Sambalate, mas Sambalate se irou de uma forma que começou a escarnecer. Sabe quando você começa a fazer algo que não tem nada a ver com aquela pessoa que começa a te perseguir de graça? Simplesmente começa a minar a obra. É igual a obra de Suzano. Tem gente que nunca pisou aqui dentro, mas não vai dar certo naquilo ali não. Tem gente que fica angorando, orando o contrário. Sabia disso? Mais uma igreja inclusiva. Não é mais uma igreja inclusiva. É mais uma porta do céu para Suzano. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Gente, isso é muito maior do que uma igreja. Isso é o reino de Deus neste lugar. Uma porta do céu aberta para pessoas que foram rejeitadas e humilhadas. E sabe lá Deus o que mais sofreram. Não é em vão. Desde que essa obra começou, muita coisa já aconteceu em nós e através de nós. Quantos testemunhos lindos nós não já ouvimos aqui? Cada vez que eu venho nesse lugar, gente, eu saio daqui alimentado, vocês não têm noção. Eu digo muito isso ao meu companheiro. Eu sempre digo, pastor Abraão, eu amo Suzano, os cultos de Suzano. As pessoas são simples, mas o Espírito Santo passeia entre nós de uma forma tão amorosa, tão deliciosa, tão gostosa, porque a presença de Deus é desse jeito. Porque Deus habita onde tem corações, sabe, que disponíveis. E é percebível a sede de Deus neste lugar. Santo é o teu nome. É percebível a sede que vocês têm de Deus neste lugar. De conhecer, de aprender, de ter intimidade. E eu digo uma coisa a vocês. Deus, Ele honra os desejos do nosso coração. Principalmente quando esse desejo é ter comunhão com Ele. É conhecê-lo. Deus, Ele honra. E sempre tem pessoas que nunca vieram. Não conhecem, não sabem como funciona, mas ficam angorando, ficam jogando praga, dizendo palavras de maldição. Não vai para frente, isso não vai. Hoje mal começou as reuniões, está com meses. Isso é para abrir uma igreja daqui a uns 2 anos ainda, e já vão abrir uma igreja? Como assim? Irmão Denis, isso acontece em qualquer obra, querido. Qualquer obra que se levantar, principalmente de Deus, o diabo ele tem os seus. E tu acha que ele vai usar quem está lá, ele vai trazer lá de fora? Não. É os do nosso lado. É aqueles que dão a mão assim pra gente, sabe? Que eles querem pra eles o que é favorável. Quando se trata do outro, eu não. O que eu vou fazer em Suzano? Eu não moro lá. Eu tenho uma igreja aqui a sede, por que eu vou lá? E você acha que Deus abençoa pessoas de mente pequena? Não. Pessoas que não pensam no reino? É um dos segredos. É um dos segredos para atrair a bênção de Deus. É sempre pensar no reino. É Denis parar de achar o que é interessante para o Denis aqui em Suzano e Denis começar a pensar o que é bom para todos em Suzano. Aleluia. Então é muito mais do que os nossos interesses pessoais, queridos. É além. O que foi que Neemias ganhou com a reforma do muro? A alegria de ver sua cidade restaurada. Glórias a Deus. Levante-se quem se levantar. Eu estou fazendo uma grande obra, disse Neemias. Aleluia. Então Sambalat se irou, se indignou. Ele achava inadmissível o que Neemias estava fazendo. Quem é esse ralé, esse copeirozinho, para se levantar para fazer uma obra dessa? Como assim o rei permitiu isso? Como é que pode? Quem é o irmão Regis para começar uma obra em Suzano? Sozinho? Isso não vai dar certo. Como assim? Eu sou isso, eu sou muito mais que o irmão Regis. Essa obra não pode estar na minha mão. Por que está no do Regis? Porque quem escolhe é Deus. Aleluia. E se Deus quiser escolher o copeiro para fazer a obra de um arquiteto, Deus vai escolher o copeiro para fazer a obra de um arquiteto. Dessa maneira, Jesus. Aleluia. Porque quando o arquiteto bate no peito essa obra, quem tem que fazer sou eu, porque eu posso, porque eu sei que eu estudei para fazer. Aí Deus diz, sai da frente, inimigo. Sai da frente. Porque enquanto tu se acha, tu estufa teu peito se achando alguma coisa, tem um servo meu ali orando. Tem um servo meu ali que tem visão de reino, que tem sede de almas. Que quer abrir muito mais do que uma igreja, que quer abrir um hospital espiritual para resgatar vidas para o reino do Senhor.
Porque, irmãos, a obra, esta obra, se a gente estiver abrindo obra para montar um ministério de louvor, para cantar mais bonito, para competir quem prega melhor, para quem faz isso, é em vão. Misericórdia. É em vão. É misericórdia mesmo, sabe por quê? Porque a gente fala assim, irmão Denis, é absurdo isso, mas isso não está acontecendo aqui não. Irmão, pode não estar agora. Mas de repente. Mas o diabo ele vai fazer de tudo para minar esta obra. É verdade. E tu acha que ele vai usar lá fora? Não. Ele vai começar por nós aqui dentro. Por nós aqui dentro. Como assim? Eu frequento Suzano mais tempo, o irmão já foi levantado a obreiro e eu não. Eu não vou mais para Suzano. Porque a gente busca recompensa humana. A gente acha, a gente acredita que o que nos abençoa, a bênção de Deus é se a gente tiver um cargo dentro da igreja. E a gente é um dos maiores enganos que a gente pode ter na nossa vida. Eu creio. E olha que o pastor Abraão, graças a Deus, é um pastor que tem visão de honrar as pessoas. Se você trabalha na obra, ele tem visão, ele vai te honrar. A questão não é se você vai ser honrado ou não, a questão é, esse não é o nosso foco. O nosso foco, queridos, tem que ser o reino de Deus e o galardão no céu. Amém. Quer bênção maior, quer bênção maior do que Cristo voltar ou você partir dessa terra e se encontrar com Ele e Ele dizer assim, vinde bendito do meu Pai, porque há muita morada para você aqui no meu Aleluia. Quer bênção maior do que essa, irmão? Eu troco, irmão, qualquer título, qualquer coisa que o mundo me ofereça, só para estar do lado dele no céu. Porque é para isso que eu sou cristão. É por isso que eu choro, é por isso que eu rejeito o pecado. Porque eu quero que ele volte e eu suba. Ou eu quero que quando eu partir eu encontre com ele. É muito maior do que isso aqui. É muito maior do que títulos. E as pessoas se enganam, porque elas acham assim, porque eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, achando que isso é posição. Irmão, quanto maior o cargo dentro da igreja, maior é ser servo. Porque o maior servo da todos iguais é o pastor Abraão, o cargo mais alto. Porque nós sabemos o que ele passa. Nós sabemos as mensagens contrárias que ele recebe. Nós sabemos a falta de apoio que ele recebe. Exatamente o que eu falei até sobre isso domingo. Mas ele está preocupado não. Ele está fazendo feito Neemias, está fazendo a grande obra. Aleluia. Quantos estão conosco? Amém. Glória a Deus. Conosco, nós e Deus. E Deus. Sim. Porque o diabo ele pode dizer o que for. Mas esta obra pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Eu creio. Deus. Irmãos, eu sei que eles se levantaram para concluir. Se levantaram Glória a Deus. se levantaram contra Neemias de uma forma que tudo eles faziam, eles chegavam e diziam coisas horrendas. Essa obra não vai para frente, essa obra não vai dar certo, essa obra vai cair, essa obra vocês não têm recursos, vocês não têm capacidade. Todos os dias estava Tobias, Sambalate e Gesem infernizando a vida de Neemias e dos trabalhadores que edificavam Jerusalém. Mas Neemias dizia, olha, o versículo 6 do capítulo 4. Assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, obra que um povo se une a realizar, principalmente quando é de Deus, pode se levantar o inferno inteiro, vai cair. Pode se levantar quem for para jogar a palavra de maldição. Pode vir a macumbeira mais poderosa para fazer um trabalho na porta. Não tem poder. Porque aquilo que é de Deus, e quem é de Deus, o diabo ele não toca. Aleluia. Mas, irmão Denis, eu frequento a igreja porque muitas das vezes o diabo me persegue. Tuas atitudes fazem com que ele reine na sua vida. Porque quando a gente toma posição de servos do Senhor, de filhos de Deus, não tem diabo, não tem maldição, não tem macumba, não tem palavra contrária que mine a nossa fé em Deus. Porque aquele que conhece a Deus se firma com o Senhor de uma forma que não tem inferno que derrube. Aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Aleluia. Sabe o que é o Santo dos Santos? Intimidade com Deus. Aleluia. É você, é como eu disse no início, é orar além da obrigação. Eu vou orar porque eu tenho prazer em conversar com Deus. Eu quero falar com Ele porque Ele é o amado da minha alma.
Eu quero lavar a louça e conversar com ele, contar para ele a minha história, mesmo ele sabendo, porque ele ama ouvir o que eu tenho a dizer. Oh, aleluia. Um Deus que Glória ama ao teu nome, conversar Jesus. conosco. Um Deus que nos ama de uma forma, Glória. irmãos, inexplicável. Uma vez pessoas disseram assim, Deus, ele não precisa de nós. Isso me machucou. Eu sou do tipo chato que eu vou procurar na Bíblia. Deus não precisa de nós. Como assim? Nós somos só apenas fantoches? Quem somos nós diante de Deus? Deus, ele precisa de nós? Precisa. Deus, ele não depende de nós. Nós que dependemos dele. Mas você acha que um Deus que se desfaz da sua glória, da sua majestade, vinha à terra para morrer no lugar de seres humanos, no lugar de pessoas que ele não precisa? Você acha que Deus que fez todo um projeto na história da humanidade para resgatar os seus, vai fazer isso sem precisar de você? Precisa, porque ele é teu pai. E um pai precisa do filho. Precisa, porque te ama. Deus não te ama porque precisa de você. Deus precisa de você porque te ama. Você está entendendo a diferença disso? Porque às vezes a gente coloca, ai, Deus precisa de mim, como se Deus dependesse de mim. Não é. Deus precisa de mim porque me ama, porque eu sou filho. Porque Ele não fez o inferno para mim. Porque Ele não fez uma vida de desgraça para mim. Deus não me fez para comer migalhas embaixo da mesa. Deus, Ele me ama e Ele precisa de mim porque Ele quer me ver sentado à mesa com Ele, comendo com Ele, o melhor alimento dessa terra. Porque assim é promessa de Deus nessa palavra. Aqueles que obedecem a palavra do Senhor comerão o melhor desta terra. Aleluia. Porque nós estamos comendo o melhor. Porque ainda não tomamos posição de filhos de Deus. Glória a Deus. Esse é o ponto principal. Este é o ponto principal. Prosperidade, irmãos, não é dinheiro, não. Prosperidade é você conseguir fazer feito Jó, sabe? Perdeu tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é ser próspero. Deus abençoe a senhora, mãe. Mas a senhora vai ver o que o meu Deus ele vai fazer em mim e através de mim. Não desista de crer na promessa. Quando Deus te chamou, Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Glória a Deus. Irmãos, e Tobias e Sanbalat continuaram a perseguir. No versículo 11, Neemias diz assim, ó: os nossos inimigos disseram, nada saberão e nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar esta obra. Tobias e Sanbalat começaram a reunir, sabe, os Judas, eram contrários à obra, para entrar de noite no arraial, onde os que trabalhavam na obra descansavam, para matá-los na surdina da noite. Engraçado, irmãos, que Deus, alguém ouviu isso lá do arraial de Tobias e Sanbalat e Gesem, foram dizer a Neemias. Sabe o que Neemias fez? Versículo 17. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a sua arma. Você está entendendo o mistério? Com uma mão fazia a obra, com a outra segurava a arma. Vigilante. Eles querem nos atacar, mas a gente não vai ficar segurando a arma esperando nos atacar, não. Uma mão vai segurar a arma, outra mão a gente vai fazer a obra e a obra vai ser concluída. Irmãos, é edificar um muro, segurando uma arma numa mão, e a outra, só uma mão livre para edificar esse muro. E foi exatamente assim que eles concluíram. Porque qualquer momento que Tobias e Sanbalat viessem com outras pessoas para matá-los, eles poderiam se defender. Aí eu pergunto, Tobias e Sanbalat fizeram o quê? Era só pala. É igual o diabo faz. Ele matou de marapuca e nos convence que se a gente continuar, vai dar merda. Desculpa até pelo perdão da palavra. Mas é desse jeito que ele faz. Nos engana as marapucas. E a gente acha que ele tem razão. A gente perde a fé por coisa pouca, por coisa pequena. Desiste da obra por coisa pequena. Ah, eu vou deixar de ir para a igreja porque... eu não gostei daquele irmão que chegou novo, enfim, eu achei ele muito chato. Eu não vou gostar. Quem quer vai pregar hoje, irmão Regis? Não vou para a igreja não, porque não gosto da pregação do irmão Regis. Quem vai fazer o louvor hoje, irmão Luciano? Eu não gosto do louvor do irmão Luciano, não vou para a igreja hoje. Que obra estamos edificando? A que nos interessa? A que é bom para nós? Ou a que é bom para um bem comum? É por nós ou é pelo reino?
Irmãos, eles trabalhavam com uma mão e na outra seguravam as armas. Engraçado que no capítulo 6, o que foi o versículo que nós lemos, versículo 3, quando Neemias, Sanbalat, Gesem e Tobias mandaram chamar Neemias. Dizendo, Neemias, vem cá na planície de Ono para a gente te encontrar. Vamos marcar um encontro para a gente conversar sobre essa obra aí? Aí Neemias responde no versículo 3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Gente, a obra é tão importante, tão grande, que não dá para ir falar com vocês. Porque se eu for, a obra para. E a obra não pode parar. A obra é muito mais importante do que qualquer conversa que vocês possam ter comigo. É igual os pratos que o inimigo vem nos oferecendo para não tirar da presença do Senhor. Mas, irmão Renato, a festa lá vai ser boa, irmão Renato. Vai rolar uma droguinha, vai rolar isso, aquilo, outro. Bora, irmão Renato. Para que você gosta de igreja, isso tem futuro não, Renato. A onda agora é... Padeiro. A onda agora é sair de si, é ficar loucão. E às vezes, irmão, tem que você tem contra a festa. Não tenho nada contra a festa. Se você é o tipo de pessoa que consegue ir numa festa e consegue ser cristão, parabéns pra você. Se você é o tipo de pessoa que consegue ir numa festa e você não consegue ser cristão, não vá. Porque o pecado não está naquilo, muitas vezes, nem naquilo que fazemos. É na forma de como fazemos. Não se esqueça que, como eu disse no início, ser cristão é uma questão de atitude, de comportamento. De quem eu sou, principalmente quando o pastor e nem o irmão da igreja está olhando. Porque a gente se engana, o pastor não está olhando não, não está olhando não, eu vou aprontar. Achando que Deus dorme. Enganando a si mesmo e o pior, acreditando que está enganando a Deus. Acreditando que está enganando a Deus. Então Neemias disse logo, eu não posso descer não. Se vocês quiserem vir, só que eles estavam armando uma arapuca para matar Neemias justamente nessa planície de Ono. E Neemias disse, mandaram chamar Neemias 5 vezes. E Neemias respondeu a mesma coisa nas 4 vezes. Respondeu a mesma coisa nas 4 vezes. Na 5ª vez, mandaram dizer para Neemias que Neemias parasse de edificar o muro. A Neemias, para com essa obra. É isso que nós queremos te dizer. Para com esta obra. E Neemias continuou com a obra. Depois da obra, Neemias foi na casa de Semaías. Semaías chegou para Neemias e disse assim, Neemias, Tobias, Sanbalat e Gesem querem te matar. Vamos nos esconder no templo, Neemias. Lá dentro do templo a gente se esconde e tu vai estar protegido deles. Neemias olhou para ele e disse assim, na mesma hora o Senhor revelou isso a Neemias. Semaías, eu não posso entrar no templo, eu não sou sacerdote, eu sou pecador. Se eu entrar no templo eu morro. Detalhe, Semaías havia sido subordinado por Tobias e Sanbalat para enganar a Neemias. Para que Neemias morresse dentro do templo. Para você ver que absurdo chegou. É desse jeito ou não é no nosso dia a dia? Não. Porque, irmãos, eu vou te contar uma coisa. Você está passando por dificuldades, você está passando por prova. A obra é grande que você tem a realizar. São pouquíssimas as pessoas que estão, mas assim, pastor, conta comigo. Irmão Luciano, conta comigo nessa obra. Irmão fulano, conta comigo nessa obra. São pouquíssimas. Porque a maioria, quando estiver pronto eu vou. Porque o povo é assim. Ninguém quer fazer parte da preparação. Quer vir quando estiver pronto. Aí quando está pronta, se o pastor volta na escala, aí no instante quer vir. A obra está pronta, agora por que o pastor não está me colocando na escala? Tu não fosse quando era célula, agora tu quer pregar lá. Porque é igreja, porque tem microfone, porque tá tudo bonitinho. A mesma pergunta. Que interesse nós estamos servindo? Os nossos ou do reino? Irmão, engraçado que Neemias percebeu logo. Disse, eu não vou para dentro do templo contigo, porque se eu for eu vou morrer. E diz a Bíblia que foi Deus que colocou isso no coração de Neemias. Sabe por quê? Porque Deus protege os seus. É igual quando aquele amigo nos chama para aquela festa, que Deus no nosso coração diz assim, não vai não. Eu não quero você lá não. Tira um momento comigo, que a gente tem tempo para tudo, menos para Deus. Igualzinho. Irmãos, continuando no versículo 15, veja que coisa linda. Versículo 15 do capítulo 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias.
Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você entendeu a mensagem? Eu vou ler de novo. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu. Em 52 dias eles reergueram os muros de uma cidade inteira. Vai perguntar quanto tempo a muralha da China foi erguida? Eles conseguiram erguer os muros de Jerusalém em 52 dias. Detalhe, com uma mão com a espada e a outra na obra. Meu Deus. Foi ficando difícil. Tobias e Sanballat foi se levantando, foi apertando. Neemias dizia, a gente vai trabalhar com a mão só agora, mas a gente vai trabalhar. A obra não vai cessar. E a parte boa, irmãos, é que quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Irmão, desista não. Aleluia. Aleluia, Não desiste Senhor. não. Sabe por quê? Porque ver esta obra concluída vai ser gratificante. Aleluia. Eu creio, Muito Senhor. mais gratificante ainda vai ser Eu aquelas creio, pessoas dando Deus. testemunho, sabe? Dizendo assim, irmão, eu ia me suicidar, mas graças a esta obra eu estou aqui contando meu Aleluia. testemunho. Eu creio, Senhor. Sabe, cada oração, a oferta que você dá, não é para o pastor não. O pastor não precisa não. Graças a Deus por isso. Aleluia, Senhor. Dessa É maneira. para esta obra. É como disse o irmão Aguinaldo outro dia fazendo um momento de ofertas. Para que eu estivesse aqui, outras pessoas precisaram contribuir, precisaram orar, precisaram realizar esta obra. E assim vai Então, ser. hoje eu estou contribuindo e orando porque eu quero que outras pessoas sejam alcançadas. Amém, Aleluia. Deus. Amém. Então que nós possamos tomar posição como Neemias, reconhecer quem somos diante de Deus, mas ao mesmo tempo dizer, Senhor, eu sou falho, mas a tua palavra diz que quando a gente se converte, se volta a ti, as tuas bênçãos nos cercam, as tuas bênçãos Aleluia. vêm sobre nós como chuva serôdia. Glória a Deus. Então, Senhor, eu estou tomando posição diante de ti como teu filho, porque eu estou tomando esta obra, me capacita, Senhor. Aleluia. Porque eu não consigo, eu não Aleluia, posso. Deus. O Senhor, além de capacitar você, Ele vai colocar pessoas ao teu lado para te ajudar, Aleluia. para te Amém, estender a mão Senhor. nesta obra. E esta obra vai ser concluída, queira Tobias, queira Sanballat, queira Gesem, queira o inferno inteiro Queira ou não, fulano. esta obra será concluída e nós iremos se regozijar. E lá do outro lado eles vão dizer assim, ó, como foi que eles fizeram? Só Deus vai fazer Aleluia, isso. Senhor. Eu creio que você crê, Aleluia, querido. Em nome de Jesus. Então, bata no peito e diga assim, Senhor, conta comigo. Diga, Senhor, conta comigo, Senhor. Eu estou aqui para a tua obra, Senhor. Conta comigo, Senhor. Pelo teu reino e para a tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia, Amém. Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.